tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quarta-feira, por aqui, os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e também com o comportamento. Para análise para essa nossa conversa de hoje, sobre os nossos temas, vamos montar o nosso time. Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico. Ele é professor de saúde pública da PUC, aqui de São Paulo, e também de ortopedia e medicina preventiva do Estratégia Med. Dr. Davi Nordon, bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Tudo bem por aí? Seu microfone está fechado, doutor Davi. Sou eu me sacaneando com esse negócio do Zoom aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. A gente desativa por causa do barulho dos outros e acaba ficando sem som. Faz parte, é do dia a dia, a gente já conhece muito bem isso. Muito bem, muito obrigado pela presença, doutor Davi. Também com a gente o Rodrigo Mindlin Loeb, ele é arquiteto, urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, e também coordenador da Brigada pela Vida de São Paulo e membro da Coalizão pela Vida. Tudo bem, Rodrigo? Como é que está? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui e a gente poder debater um pouco esses temas tão importantes nesse momento crítico que a gente está enfrentando. Prazer estar aqui, obrigado. Obrigado pela presença. Com a gente também para essa conversa de hoje, o Luiz Gonzalez, ele é executivo, CEO e cofundador da Vida Link. Luiz Gonzalez, muito bem-vindo, boa tarde. Tudo bem por aí? O Luiz não está conosco. Luiz Gonzalez não está conosco, algum problema com a conexão, mas a gente dá sequência aqui na apresentação agora com o Dr. Pedro Demarchi, um oncologista clínico, diretor médico da Oncoclínicas do Rio de Janeiro. Dr. Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo. Mauro, obrigado o convite, prazer estar participando aí com vocês, espero estar contribuindo aí na nossa conversa. Então vamos lá, enquanto aguardamos aqui a conexão do Luiz Gonzalez, acho que já está com a gente, né? Tudo bem, Luiz? Estou com vocês, tudo bom? Prazer em te conhecer e muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Deixa eu apresentá-lo novamente, executivo Luiz Gonzalez, CEO e cofundador da Vida Link. 12:04, a gente vai então aqui para o primeiro tema da nossa conversa. Dias após dar declarações contra a obrigatoriedade do uso de máscaras e orientar a suspensão da vacinação de adolescentes, e horas depois de fazer gestos obscenos para manifestantes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19. Ele não embarcou com a delegação que retornou ao Brasil e terá que cumprir 2 semanas em isolamento em Nova York. Há grande preocupação com o possível surto da doença, já que o ministro Queiroga foi o segundo membro da comitiva presidencial contaminado e esteve em vários eventos ao lado do presidente Bolsonaro ontem naquela Assembleia Geral da ONU em Nova York. Quais são os riscos para essa comitiva do presidente Jair Bolsonaro, doutor Davi Nordon, em razão dessa contaminação do ministro Queiroga pela Covid-19, também de um outro membro, primeiramente, né? Você vê, eu estava imaginando, com você comentando sobre isso, se o pessoal que cumprimentou eles lá na ONU lembrou de passar álcool em gel logo depois. E você fica só pensando o quanto não pode ter pulado esse vírus, né? O pessoal às vezes fica mais tranquilo porque já tomou as 2 vacinas, já está completo, e alguns, a gente está vendo os idosos indo para a terceira, para alguns profissionais de saúde também para a terceira dose de reforço, que tomaram no começo do ano, e ainda assim você tem o risco de contaminação, porque tem as variantes. E lembre que tomar vacina, você, lógico, diminui muito o risco, mas você não fica isento de estar contaminado, como a gente viu com o Queiroga, né? Então nós temos aí o risco para todo mundo da comitiva,
nós temos o risco do pessoal que estava lá com o presidente comendo pizza na calçada ou próximo lá na churrascaria. Então, na verdade, todo mundo que teve contato com o pessoal da comitiva aí, mesmo já estando vacinado, tem o risco de contaminação. Por isso, a nossa grande preocupação, e a gente sempre fala isso, né? Usar máscara e passar álcool em gel. Isso, em última instância, que realmente protege a gente da contaminação. E a gente ainda não tem todas as informações, né? Por exemplo, qual é a variante, né? No caso aí do ministro Queiroga, porque é importante a gente exatamente saber quais são os rumos que essa situação está tomando, né? Exatamente. Na verdade, a chance é muito grande de ser a variante Delta. A gente vê isso porque ela é 2 vezes mais contaminante, né, do que as outras variantes. É a que está se tornando predominante, já se tornou nos Estados Unidos, e vai se tornar aqui no Brasil também, sem muita dúvida, que falta só a gente testar as variantes em si. Doutor Pedro Demarque, o ministro Queiroga teria pego o vírus aqui mesmo ainda no Brasil, né? Antes de embarcar para Nova York, não? Muito provavelmente, né? Muito provavelmente seria inesperado que ele pegasse aí no trânsito, né? Até lá. Provavelmente ele carregou assintomático o vírus para lá e lá desenvolveu os sintomas, né? Os sintomas começam aí alguns dias depois da contaminação em si, então muito provavelmente pegou daqui sim. Se a gente fosse fazer uma aposta aqui, eu também apostaria na Delta aí, que ele pegou e levou para lá, né? Quais são as recomendações médicas para os integrantes dessa comitiva presidencial por aqui? Não seria também o caso de todos ficarem numa quarentena, mesmo os assintomáticos, uma quarentena menor, evidentemente, pela ausência de sintomas, ou não há essa necessidade? Eu acho que o mais importante é ficar atento aos sintomas. Eu não sei quantos da comitiva ali, por exemplo, não estão vacinados, né? Esses, provavelmente, a minha recomendação seria de fazer uma quarentena. Os vacinados, acho que daria para observar e ficar atento aí aos sintomas e qualquer tipo de sintoma, testar precocemente para se fazer um diagnóstico e assim tomar as medidas preventivas. Mas eu imagino que não só o presidente não esteja vacinado ali, né? Eu imagino que outros talvez não estejam, e esses sim, acho que deveriam sim ficar isolados, tá? E atentos, porque a chance de estarem contaminados não é baixa. Rodrigo, a gente vai falar já sobre um trabalho que você está atuando em relação a medidas contra a Covid-19, a variante Delta, enfim. Antes da gente entrar nesse assunto, de qualquer maneira, essa situação da contaminação do ministro Queiroga se encaixa perfeitamente nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo de medidas urgentes contra a contaminação, não? Não, sem dúvida. Eu acho que a gente está aqui, né, diante de um fenômeno mundial e a gente tem visto cada nação reagindo de uma maneira, né? E a gente vive num contexto de uma emergência de líderes que têm negado sistematicamente os efeitos e impactos, né, tanto da questão da pandemia quanto dos efeitos das mudanças climáticas em relação ao aquecimento global, que tem uma relação com isso. Então, veja, quer dizer, a questão da comunicação, né, a gente tem uma atuação muito grande nas redes, nos meios sociais, de notícias, robôs que difundem notícias falsas e que enganam e levam as pessoas a cometer atos que colocam em risco a vida. Então, essa é uma questão da comunicação e uma responsabilidade do Ministério da Saúde é comunicar de maneira transparente, clara, quais são os dados relativos, por exemplo, a essa variante Delta, né, os dados de como a gente evita ela, né, além, claro, de promover essa possibilidade de uma testagem. Como é que alguém, né, então vai a comitiva viajar, vamos testar todo mundo antes, vamos testar todo mundo quando chega, vamos testar quando volta, né, a utilização de máscaras, né, Mauro, você mencionou, quer dizer, no momento de negar a necessidade do uso de máscara publicamente, a máscara, como o professor, né, Davi colocou, é o recurso mais importante que a gente tem no contexto urbano, né? Quer dizer, as cidades concentram no mundo mais de 50%, 54% das populações. No Brasil, mais de 85%. A gente tem grandes metrópoles, né? Ou seja, as pessoas precisam se resguardar. Uso de máscara, né? Ou seja, distribuição de máscaras. Os municípios são responsáveis também
pela distribuição e acesso, além da comunicação, da forma mais adequada de usar, e aí, enfim, outras questões que também se articulam a isso, mas eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né, a tudo isso e entender que a gente espera, né, das figuras que lideram nas cadeiras de responsabilidade, o ministro da Saúde, o presidente da República, os seus todos representantes, que atuem em defesa da vida, né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente está colocando como uma frente importante. Luiz Gonzalez, seu olhar sobre esse tema, a questão da contaminação do ministro Queiroga pela Covid-19, os riscos todos para a comitiva que esteve lá em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Perfeito, Mauro. Eu concordo plenamente com o Rodrigo. Eu penso muito na mensagem que é enviada para a população, né? Acho que não sabemos o suficiente sobre o vírus, sobre os variantes, sobre até a duração da proteção das vacinas. Tanto se está falando dos boosters, etc., que é necessário. Então, o fato dele, né, teoricamente, já ter sido vacinado, que foi o que foi anunciado, não quer dizer que podemos parar de nos cuidar, né? Então, ele mesmo deu essa mensagem. Está vacinado? Não precisa se cuidar. E isso é péssimo para a população, né? Acho que é muito triste como a política, de certa forma, interferiu com os esforços de salvar vidas durante a pandemia, porque se uma única pessoa morreu ou foi hospitalizado por causa de que, né, deixou de usar a máscara ou deixou de vacinar por causa da fala de alguém, é uma morte desnecessária, né? Então, realmente, tem que ter o bom senso da mensagem que está se passando para a população. E a realidade hoje é que ninguém realmente sabe, mesmo vacinado, se estamos salvos. Então, temos que nos cuidar e olhamos para os líderes, especialmente para o ministro da Saúde, para dar esse bom exemplo, né? O que evidencia que, mais do que necessária a vacina, a continuidade das ações de higiene pessoal, álcool gel e o uso da máscara. A máscara não pode ser abandonada tão cedo, né? Vamos lá. 12h13, esgotado esse tema aqui, vamos passar para o seguinte assunto. Rodrigo, vem na esteira dessa questão do ministro Queiroga. Olha, as entidades Coalizão pela Vida, Frente São Paulo pela Vida e Plenária de Saúde da cidade de São Paulo lançaram, no início do mês, 10 medidas para o enfrentamento da Covid-19 aqui na capital paulista. Essas medidas vão da ampliação da vacinação e a criação de uma campanha de comunicação em massa até a suspensão dos desalojamentos e a ampliação da frota de transporte, passando pelo aumento da testagem e a distribuição de máscaras do tipo PFF2. Essas máscaras têm um poder de filtragem maior que aquelas máscaras cirúrgicas, né? Como é que nasce esse trabalho? Essas medidas surgem agora, 1 ano e meio, né, depois de tudo isso que a gente está vivendo. Como é que isso tudo surge, Rodrigo? Bom, Mauro, a gente, enfim, essa aliança, né, é uma aliança de grupos que representam mais de 500 entidades e organizações da sociedade civil, né, que constataram que, né, no nosso país, infelizmente, a gente vivenciou um certo descaso, né, e enfim, maneira de lidar com essa possibilidade de combate, de prevenção, né, e de preparo para enfrentamento dessa pandemia que causou danos enormes, né, tirou a vida de muita gente e também teve como consequência, né, a perda da renda, a perda do trabalho, portanto, a perda do teto, né? E essas organizações todas, percebendo isso, também constataram que iniciativas oriundas de comunidades como, por exemplo, a Favela da Maré, no Rio de Janeiro, com a organização da Rede da Maré, ao estruturar um olhar sistêmico de enfrentamento local da pandemia, conseguiram reduzir, em relação aos índices do Rio de Janeiro, pela metade, tanto de contaminação quanto de óbitos referentes à pandemia. Com que medidas, né? Com essas medidas de distanciamento, com as medidas de testagem, com uma campanha forte de comunicação e mobilização comunitária,
distribuição de máscaras, álcool gel, né, com, inclusive, um programa agora em curso de vacinação em massa, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz e da Fiocruz, com um sistema de telemedicina, ou seja, uma visão integrada do problema. A gente entende que essas organizações também representam trabalhadores e trabalhadoras que são aqueles que têm que sair do seu lugar onde moram, pegar um transporte público, né, que vai estar cheio de gente, com muita aglomeração, muitas vezes uma frota que não tem aberturas de janelas nos seus veículos, ou seja, a pessoa não consegue nem poder estar num ambiente ventilado, né? Além dessa falha na comunicação, quer dizer, isso aqui é tranquilo, eu vou pegar uma gripezinha, isso está tudo bem, quer dizer, como é que é também essa questão da comunicação. Então, o que esse grupo, né, começou a se reunir já há vários meses para dizer, a gente precisa mobilizar a sociedade civil e pressionar, né, os governantes, e principalmente no caso do município de São Paulo, que é o município que tem um dos maiores índices percentuais de óbito, né, em relação aos índices do país, né, que é uma grande metrópole que, de alguma maneira, é capaz de liderar esse movimento, há né, difundir e comunicar, ou seja, dar transparência e publicização dos dados relativos à saúde, né, então, e todas essas outras medidas. Rodrigo, você falou em pressionar os nossos governantes. Esse trabalho é um trabalho baseado mesmo na pressão ou há uma interlocução entre esses grupos, essas entidades todas e o poder público, no sentido de conscientizar o poder público sobre a necessidade de tudo isso, especialmente a comunicação em massa? Sim. Não, olha, uma coisa importante de dizer, né, quando eu falo pressionar, é porque as tentativas de diálogo, elas só puderam começar a acontecer a partir da pressão, né? Então, todas essas organizações compreendem o enorme desafio que é gerir uma cidade como a nossa, né, que é uma cidade de milhões de habitantes, com uma complexidade muito grande, né? Mas a gente reconhece também que essa mobilização da sociedade civil e dessas organizações são capazes de apoiar o poder público e que foram pouco acessadas, né, e pouco acionadas no sentido de fazer um trabalho integrado de prevenção e de combate a essa questão da pandemia. Então, por exemplo, né, se a gente, num determinado momento, lançou essa pesquisa identificando que a cobertura vacinal, né, tinha menor alcance na periferia, em territórios vulneráveis, e maior alcance em bairros consolidados e, de algum modo, privilegiados, né? Então, como que, né, o gestor vai enfrentar esse problema, se não com o apoio da sociedade civil e das organizações comunitárias dos territórios, né, capazes de atuar, inclusive de modo integrado com agentes comunitários de saúde? Quer dizer, é preciso dar recursos e instrumentalizar. Quer dizer, é preciso entender que, se há um plano nacional de imunização, que ele precisa ser territorializado. Muito bem, vamos entender perceber aqui como é que é o olhar médico sobre essa iniciativa também. Doutor Davi. Seu microfone, doutor. Opa, como sempre, ativando. Sempre na armadilha. Exatamente. Bom, assim, eu acho que ele falou muito bem isso, que a gente precisa continuar se protegendo, né? E a gente continuar lembrando, esse é o grande negócio, a gente continuar insistindo, todas as iniciativas em que a gente lembra, em que a gente disponibiliza materiais e coisas do tipo, educativos ou materiais mesmo, as máscaras e álcool em gel, são bem-vindas, e eu acho que a gente está num ponto de virada em que talvez a gente não volte nunca mais ao que era antes. Eu acho muito improvável que a gente chegue no ponto em que a gente não veja mais ninguém usando máscara. Então, isso já é uma realidade lá no Oriente, né, no Japão, na China, há uma década, assim, desde o H1N1. Então, eles estão acostumados a ver gente de máscara. A gente da área da saúde já pensa que a gente vai continuar trabalhando de máscara sempre, né? Então, acho que os pacientes nunca mais vão viver sem máscara, só por teleconsulta.
E uma briga que a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, sempre teve com a gente, era de lavar as mãos e usar álcool em gel. Então, agora, na verdade, o negócio se tornou tão automático que a gente anda no corredor e vai pegando todos os álcool em gel que encontra no meio do caminho. Então, na verdade, eu acho que a gente está passando por esse período de mudança e, como eu disse, todas as iniciativas em que a gente tem isso de educar e disponibilizar são bem-vindas e devem continuar assim, devem continuar lembrando todo mundo, porque senão a gente cai nesse negócio de estou imunizado e vou parar de fazer as coisas. Olhar médico também do Dr. Pedro Demarque sobre esse tema, as 10 medidas urgentes contra a Covid-19 e sua variante Delta na capital aqui. Dr. Pedro. Mauro, eu acho que o que tem que ser lembrado, apesar da pandemia ela ter, né, arrefecido aí nos últimos meses, ela ainda é uma realidade, ela não terminou. A gente ainda está tendo um número alto de óbitos diários, né, muito além do que a gente gostaria, obviamente, de ver. E nesse cenário, essas medidas são absolutamente muito bem-vindas, né? Não só essas, como outras iniciativas, acho que também são bem-vindas e eu concordo com o Davi, eu acho que essa pandemia nos trouxe alguns ensinamentos e isso vai levar a algumas mudanças nos nossos hábitos de forma definitiva, né? A questão das máscaras, eu tive a oportunidade de estar conhecendo o Japão há alguns anos e o que o Davi comentou é muito real, para eles é cultural, a pessoa que tem qualquer sintoma respiratório, ela já há muito tempo ela sai de máscara de casa, né? Isso é até uma questão de educação, né? E eu espero que a gente possa estar aprendendo com eles e aprendendo com essa pandemia e eu acho que esses novos hábitos vão fazer bem para a população no modo geral. Luiz Gonzalez, seu olhar sobre esse tema. Bom, eu acho bem interessante o que o Rodrigo mencionou sobre mobilizar toda a população, né? O meu olhar é muito mais no setor corporativo, mas dentro de empresas a gente sempre fala da importância da colaboração. Não consigo uma pessoa sozinha fazer uma mudança. Então, se olharmos uma comunidade vulnerável, obviamente eles querem ter saúde, querem ter renda, querem sair do bairro e poder ser produtivos. A sociedade, o governo também quer, o segmento de saúde também quer, mas precisa todo mundo trabalhando em conjunto para realmente conseguir atingir os objetivos. Acho que ninguém quer ficar na situação que está, então tem que mobilizar, tem que dar os recursos necessários, porque às vezes tem a vontade, mas não tem recurso, então realmente tem que ser um processo colaborativo para poder sair da situação na qual estamos. Meio-dia e 23, você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento aqui com os nossos convidados. Próximo assunto, meio-dia e 23, é o seguinte: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou recentemente a aprovação da combinação de 2 imunoterápicos como tratamento de primeira linha para o câncer de pleura. A pleura é o tecido que reveste o pulmão. Esta é a primeira união de métodos terapêuticos aprovada para tratar a doença aqui no Brasil. E o câncer de pulmão é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres no mundo. Nos homens, o câncer de próstata é o mais comum, enquanto nas mulheres o mais incidente é o de mama. Dr. Pedro Demarque, para falar sobre essa novidade, essa dupla imunoterapia para tratar câncer de pulmão, do que se trata, que tipo de alento isso traz para quem tem este problema. Maravilha, Mauro, que bom a decisão de trazer essa pauta para discussão. Eu sou até, obviamente, suspeito para comentar como oncologista, mas primeiro eu queria dar parabéns para a Anvisa, tá? Se há alguns anos a gente viveu a realidade de ver a nossa agência regulatória levar muitos anos para aprovar drogas, né, que já tinham sido aprovadas em outras agências, hoje essas aprovações têm sido muito mais rápidas, tá? Só esse ano, por exemplo, em câncer de pulmão, nós tivemos pelo menos uma meia dúzia de novas aprovações e fica aqui meus parabéns para a agência, tá? Então, assim, só para contextualizar, né, o câncer de pulmão foram 2 aprovações diferentes, né? Para
câncer de pleura, né, que é o mesotelioma, nós tivemos uma aprovação de uma dupla de imunoterapia e também uma aprovação em câncer de pulmão, aprovada uma dupla de imunoterapia, tá? Então vamos lá, câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no Brasil. Câncer de pulmão é uma doença absolutamente agressiva, letal, que normalmente acomete pacientes tabagistas, então são pacientes que têm várias outras comorbidades associadas por conta do tabagismo, então ele tem problema cardíaco, ele tem problema no rim, ele eventualmente já teve um AVC, então é um paciente em si muito doente, na maioria das vezes. 90% dos pacientes com câncer de pulmão fumam ou fumaram ao longo da vida. Só um parênteses aqui, doutor Pedro, eu destaquei aqui, o câncer de pulmão é o segundo tipo mais comum entre homens e mulheres no mundo, então. No Brasil, é o câncer, é o principal. Não, ele é o câncer, é a principal causa de morte por câncer. Uma coisa é a incidência, né, o quanto ele é frequente, outra coisa é o quanto ele leva a quantidade de mortes. A óbito. Sim. Exato. Se a gente pegar o câncer que mais mata no Brasil é o câncer de pulmão, certo? Dada essa agressividade. E também por mais uma questão, né? O câncer de pulmão ele é diagnosticado muito tardiamente. 70% dos nossos pacientes, quando tem um diagnóstico de câncer de pulmão, essa doença ela já está avançada, né? A maior parte desses casos, essa doença já é metastática. Então, ela começou no pulmão, uma célulazinha caiu na corrente sanguínea, foi parar lá no fígado e começou a se desenvolver no fígado, parou no cérebro, desenvolveu no cérebro. Essas são as metástases, né? Então, o câncer de pulmão, na maioria das vezes, já é diagnosticado nesse estágio clínico 4, onde ele já tem metástase e num cenário onde a gente fica muito limitado em relação a curar o paciente. Quando a gente tem uma doença metastática, a gente lida com uma doença crônica, no qual a gente faz diferentes tratamentos para controlar a doença. A gente fica, infelizmente, muito limitado em relação a fazer um tratamento, a doença sumir e nunca mais voltar. Mas hoje nós temos cada vez melhores tratamentos para controlar a doença, evitar que ela siga aumentando, que ela siga desenvolvendo novas metástases. Nós temos bons tratamentos que fazem essas lesões diminuírem e o paciente ter uma melhor qualidade de vida e prolongar esse tempo de sobrevida. E a imunoterapia é uma nova arma no tratamento dessa doença, né? A imunoterapia a gente já tem utilizado há algum tempo, imunoterapia uma droga só, isolada, ou então combinada com quimioterapia, e a novidade agora são 2 imunoterápicos juntos, né? Quando a gente usa esses 2 imunoterápicos, a gente praticamente dispensa a necessidade de usar quimioterapia, pelo menos no momento inicial, e os resultados se mostraram melhores do que fazer quimioterapia. Então, nós temos hoje uma nova opção de tratamento para esses pacientes com doença avançada. Então, não é todo paciente que tem essa indicação, são pacientes com doença metastática, a maioria desses pacientes são pacientes tabagistas, e não precisar de quimioterapia, pelo menos no momento inicial, é um avanço. E essa combinação para todo mundo, seja na saúde pública ou no setor privado? Infelizmente não, Mauro, infelizmente não. Infelizmente, no setor público, a gente segue tratando o câncer de pulmão como na década de 90, praticamente, tá? A gente praticamente não teve avanços no setor público em relação a essas novas drogas, né? A gente evoluiu muito no tratamento do câncer de pulmão, doença avançada, principalmente ao longo dos últimos 15 anos. Agora, praticamente nenhuma incorporação dessas novas aprovações, que inclusive aconteceram no Brasil, né? Praticamente nada incorporado no sistema público, infelizmente, tá? Infelizmente. Bom, então, para fazer um resumo, até aqui nós tínhamos uma substância, um imunoterápico, isso combinado com a quimioterapia, e a partir de agora a possibilidade de 2 imunoterápicos sem a necessidade da quimioterapia, ou, num segundo momento, esses 2 imunoterápicos com a quimioterapia. E que substâncias são essas? Eu tenho os nomes aqui, é que eu não me atrevi a falar. Nós temos a combinação agora, são 2 classes diferentes de imunoterapias, tá? Só para o pessoal entender, a imunoterapia ela é diferente da quimioterapia. Quando a gente faz quimioterapia, a gente coloca o remédio na veia do paciente, a quimioterapia viaja pela corrente sanguínea e destrói a célula tumoral, tá? Então, ela efetivamente destrói a célula tumoral.
Quando a gente usa imunoterapia, são também medicamentos que a gente usa na veia, mas são drogas que favorecem, né, as células de defesa do paciente a estarem combatendo o tumor. Então, não é o remédio que destrói a célula tumoral. Quem destrói a célula tumoral é o linfócito, que é a célula de defesa daquele paciente. E esse imunoterápico apenas favorece essa atividade dessa célula de defesa do paciente. Tá? Então, essa dupla que foi aprovada é o nivolumab e o ipilimumab, que são drogas anti-PD1 mais um anti-CTLA4. São duas classes distintas de imunoterapia que agora se mostraram úteis quando utilizadas em combinação para o tratamento do câncer de pulmão. No início da sua fala, você destacou, doutor Pedro, a questão do câncer de pulmão nos tabagistas, enfim, aquilo que é mais incidente, justamente pelo fato do uso do tabaco. Agora, existe um tipo de câncer, que é o câncer da pleura, que é muito comum no Brasil, causado pelo asbesto, que é a substância do amianto, e que a gente tem diversas proibições Brasil afora em relação à produção e comercialização, o material que vai nas telhas, ou que ia nas telhas, enfim. Como é que está essa situação do câncer de pleura no Brasil por conta do asbesto? Perfeito. Felizmente, a gente viu aí, ao longo das últimas décadas, uma redução importante na incidência do mesotelioma, tá? Que é o principal câncer de pleura, que é o câncer relacionado ao asbesto. Tá? E essa diminuição ao redor do mundo foi muito por conta da proibição da utilização de amianto em grande parte de telhas e produtos aí... peças de carros. Exato. O mesotelioma, ele aparece, né, Mauro, depois de muitos anos, tá? Então é necessário que o paciente esteja cronicamente exposto ao amianto. A partir do momento que você tira, né, e limita essa exposição, você diminui bastante o risco de estar se desenvolvendo a doença. A maioria dos mesoteliomas, mais de 50% dos casos, estão relacionados ao amianto. Às vezes a gente não consegue encontrar uma história, né, dessa exposição, mas na maioria das vezes, se a gente fizer a pergunta direitinho, às vezes nem é o paciente que está exposto, é o marido, por exemplo, que trabalha e leva as fibras do amianto na roupa, né? E levou essas fibras para dentro de casa durante muitos anos, e a esposa às vezes desenvolve a doença. Então, quando a gente procura, pergunta direitinho, a maioria das vezes a gente encontra algum tipo de exposição ao amianto, que é o principal fator de risco, mas que, felizmente, dadas as várias proibições que a gente tem visto aí, não só no Brasil, como ao redor do mundo, a incidência dessa doença, que é uma doença muito triste, é uma doença que causa muita dor, debilita muito o paciente, a gente tem visto, felizmente, uma redução no número de novos casos. E essa dupla, né, de imunoterapia se mostrou melhor do que quimioterapia, que é o que a gente tinha para tratar o câncer de pleura, que é um câncer diferente do câncer de pulmão, certo? Diferente Sim. do câncer de pulmão. Até muito pouco tempo a gente tinha só químio, e agora a gente tem essa dupla de imunoterapia que se mostrou melhor no tratamento do que quimioterapia. Faltando 26 minutos para 1, hora do nosso intervalo, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. É muito rapidinho, a gente volta em seguida com... Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 25 minutos para 1 agora, programa Gente que Fala de volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você também nos vê por imagens
pelas redes sociais, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube. Próximo assunto por aqui. No último domingo agora, dia 19 de setembro, foi comemorado o Dia do Ortopedista, é o profissional que nos ajuda a prevenir e tratar a estrutura óssea, tendões, ligamentos, músculos e articulações. E se esse assunto já traz muitas dúvidas, o que dizer quando se trata do desenvolvimento das crianças? Doutor Davi Nordon, primeiramente, parabéns pelo Dia do Ortopedista, aí no 19 de setembro. A gente nem imagina que exista essa data, que tenham datas, né, para essas comemorações. Mas vamos lá, tem uma série de perguntas por aqui para a gente tentar esclarecer. Existem carregadores mais adequados para os bebês? Assim, muito obrigado pelas felicitações. A gente tem realmente dia de tudo, de todos os especialistas, praticamente. Para a gente se sentir mais contemplado. É verdade. De qualquer forma, existem carregadores, sim, mais adequados. Quando a gente fala carregador, às vezes a gente pensa no carregador de celular, né? Mas a gente está falando daqueles cangurus, cangurus e slings. Então, na verdade, o sling, ele é basicamente um pano em que você enrola a criança e na amarração tradicional, ele já é ergonômico. Então, a criança faz um Czinho com as costas e fica meio sentada, que é a melhor posição para o quadril dela. Os carregadores prontos, que são aqueles cangurus que você encontra por aí, muitas vezes eles têm uma base de apoio que é muito estreita e a perna da criança fica desse jeito. Quem está ouvindo só na rádio não vai conseguir ver, mas a ideia é que as pernas ficam ao longo, meio caidinhas, com apoio na virilha. Isso é uma coisa ruim para o quadril. Então, você tem sempre que vai procurar um carregador ergonômico. Muitos deles têm o selo já do Instituto Internacional de Displasia do Quadril, que, na verdade, vai deixar o bebê na posição do sling. Então, basicamente, só uma modificação que fez ele ficar mais com um apoio melhor. Então, o apoio da base dele chega até a parte de trás dos joelhos, fica como se fosse uma cadeirinha, e ele fica na posição que a gente chama carinhosamente de sapinho, ou parecendo um franguinho mesmo, um frango assado. Então, quando falamos de carregadores, estamos falando desse dispositivo que mantém a criança junto do corpo, né, de quem está levando a criança, e não é carregador de bebê, de pôr na tomada. Você não vai carregar o bebê, exatamente isso. Na verdade, o que a gente gostaria é de um descarregador de bebê, né, para ver se eles dormem mais cedo, a gente descansa. Vamos seguir aqui. E o andador, doutor Davi? Como usá-lo corretamente? Quando ele pode fazer mal? O andador é também uma grande história, né? Porque pelo menos o pai de todo mundo aí, pai ou avô, usou andador com alguém aí, com certeza algum de nós passou pelo andador. E na realidade, em vários países ele já foi proibido pelo risco de morte. Olha que coisa. O andador, para vocês imaginarem, é aquele que você coloca a criança dentro e ela fica, né, num círculo, tal, com umas rodinhas e vai andando para lá e para cá. A grande questão dele é que com a criança dentro dele, ela não consegue se proteger caso ela caia. Então, ela perde esse reflexo e ela bate direto a cabeça. Então, em alguns países já foi proibido pelo risco de morte por trauma de crânio mesmo. Mas tem outras coisas, do ponto de vista ortopédico, ele pode atrapalhar o quadril por causa da forma de apoio. Ele não faz a criança andar mais cedo, todo mundo acha que faz, mas não faz. Ele atrasa, na verdade, a marcha da criança, porque em vez de ela aprender a andar adequadamente, ela vai andar basicamente empurrando assim com o pé, você fica na ponta do pé e vai empurrando, ela não aprende a andar, a dar a passada correta. Força ela a andar na ponta do pé, também mais um fato, atrapalha os reflexos, atrapalha a coordenação, então na verdade o andador é uma desgraça, mas continua muito à venda por aí. O que é seguro é o empurrador, que é igual aquele andador de idosos. Então com certeza vocês já viram pela rua também um idoso andando com aquele apoio e vai colocando para frente, andando devagarzinho. Tem o andador de criança, que é o empurrador, que é basicamente a mesma coisa, ela se segura nele e vai empurrando. Se a criança não tiver um desses, ela vai usar uma cadeira, vai usar uma lata de lixo, vai usar uma caixa, ela vai usar alguma coisa para empurrar e se apoiar. E esse é seguro porque ela pode, se de repente, por exemplo, se chegar numa escada, o empurrador cai e a criança fica. Se ela cair, ela pode pôr as mãos na frente para se segurar. Então ele é muito mais seguro. Em razão do risco de morte, no caso do andador, por conta de um eventual tombo, as crianças podem bater a cabeça, e isso já levou vários países à proibição. Aqui no Brasil existe pressão para essa proibição? Eu não vejo muita não, viu? A gente, assim, a parte da pediatria, né, todo mundo comenta para não usar e tal, mas eu, sinceramente, nunca vi nenhum lugar restringindo, assim, efetivamente proibindo nenhuma notícia. Ainda vê muito anúncio, muito à venda aqui no Brasil.
É. Bom, sobre a cadeirinha do carro, existem diversos tipos. Para os pequenininhos mesmo, tem o bebê conforto, e à medida que a criança vai crescendo, você substitui a cadeira, tem o assento elevatório, tudo isso é fundamental. Parece que andou meio, agora não tem obrigatoriedade, né? As pessoas têm que prestar atenção nisso, né? Então, com esse vai e volta, graças a Deus elas voltaram, né? Porque era um absurdo. Na verdade, a cadeirinha é uma proteção para a criança que, assim, evita casos, óbitos e danos graves de 70%, 80%, né? Então, é uma proteção muito grande. Não tem por que não usar. É uma coisa que, assim, não se deve mais discutir, né? Não tem, é igual discutir o cinto de segurança. Não tem discussão que você tem que usar cinto de segurança, não tem discussão que tem que usar a cadeirinha. E aí você tem os seus cuidados. Então, o bebê conforto, que é para o bebezinho menor, aí, menor de 10, 13 quilos, menor de 1 ano, você deve usar com ele virado ao contrário. Tecnicamente, se você pudesse usar todas as cadeirinhas ao contrário, seria melhor, porque você geralmente colide de frente ou de lado, e nessas colisões frontais, quando a cadeirinha está invertida, você tem uma proteção muito maior do que quando ela está de frente. Então, se pudesse, é que aqui não tem, mas, por exemplo, tem lugares como a Suécia em que eles usam ao contrário até os 4 anos. Aqui no Brasil até 1 ano. E aí depois disso você passa para as cadeirinhas, efetivamente, saindo do bebê conforto, indo para as cadeirinhas, e aí, como você falou, né, progressivamente para o elevador de assento para o cinto de segurança de verdade. É importante a gente lembrar que o cinto de segurança só protege se você tiver mais de 1,45 de altura. Então, até a criança atingir essa altura, ela tem que usar o assento de elevação, mesmo que, sei lá, ela chegou a 12 anos, mas ela ainda é uma criança pequena, o ideal é ela ficar com assento de elevação, sim, por questões de segurança. Aí não é nem pela lei, sabe? É mais seguro para o seu filho. As crianças devem andar descalços para prevenir, por exemplo, que é chato. Não, andar descalço fica resfriado, não pode. Essa história do resfriado é uma eterna briga, né? Eu já desisti de falar que não causa resfriado. Não causa, tá, gente? Mas eu já desisti de brigar com as vós. Então, o que eu faço é falar para usar uma meia antiderrapante e aí todos ficamos felizes, né? Mas a criança deve andar descalço assim o máximo possível, não para criar o arco do pé. A criação do arco do pé é uma coisa tipo receita, né? Se a sua genética manda que você vai fazer um arco do pé, você vai ter um arco do pé. Se ela não manda, você não vai ter, não importa o que você faça. Mas andar descalço é bom para a criança sentir o chão, para a integração sensorial, para ela aprender o controle motor, para ela ver superfícies diferentes, então, sei lá, laminado, piso frio, pedras, areia, grama, tudo isso é importante. Lembre que a gente evoluiu por milhares, milhões de anos aí sem sapatos, né? Então, para a gente é importante isso. E a gente tem crianças que, às vezes, nunca pisaram sem um tênis, sem uma meia, e aí, quando você vai colocar a primeira vez na grama, ela fica desesperada. Isso é super importante para ela, né? Essas superfícies irregulares que fazem parte do movimento da coordenação da criança. E para a gente finalizar esse tópico do seu assunto aqui, a síndrome do pescoço de smartphone é uma doença da vida moderna? Pois é, você vê que antes a gente tinha esse tipo de coisa com os cirurgiões, com dentistas, porque a gente fica muito inclinado para baixo, assim, faz parte do nosso dia a dia, só que geralmente você começa a operar entre 25 e 30 anos de idade, você não começa cedo quando criança. O que a gente tem tido agora é isso, né? Esse uso de smartphone foi uma doença descrita em 2007, que é basicamente quando começaram a vir os smartphones e o pessoal começou a curvar mais o pescoço. E o grande problema é que você cria uma sobrecarga, né? Então, inclinando para frente, a cabeça pesa muito, você força a musculatura, força a coluna cervical, e aí você começa a ter dor. E a gente tem isso num adulto, até vai, né? Mas agora, se você começar isso com, sei lá, 5, 7 anos de idade, a gente ainda não tem ideia de como vai ser essa criançada daqui a 30 anos. Então, por exemplo, eu comecei com isso já mais velho, por causa da profissão, e aí a expectativa, sei lá, é que eu tenho uma artrose mais precoce que outras pessoas que não fazem isso, então, sei lá, uma artrose do pescoço com 60, 70 anos, não sei. Agora, essa criançada que está todo mundo usando e forçando, será que vai ter artrose com 30 anos, por exemplo? Vai gastar? A gente não sabe ainda. As sociedades futuras serão mais corcundas? Exatamente, né? É possível, até eu vi até uma notícia, olha só que coisa, que estava nascendo um novo osso por causa disso. Na verdade, não é um novo osso, é que onde se insere a musculatura aqui do pescoço, na região de trás, no osso occipital, começa a formar um calcificar. A gente chama isso de osteófito, é igual o esporão que você tem no pé. Então, o corpo, para aumentar a resistência, vai criar como se fosse, vai ossificar essa inserção do tendão, do músculo, e aí é como se fosse um osso, mas não é.
É tipo um bico de papagaio mesmo que você começa a formar na cabeça. Acho que é o Smart Osso, viu? Exatamente. Mudando de assunto agora, 15 minutos para uma. Luiz Gonzalez, vamos falar do seguinte: a Associação Americana de Psicologia publicou recentemente um relatório que enumera as 10 principais tendências na área e destaca que as empresas estão aumentando as iniciativas de apoio à saúde mental de seus funcionários. Essa tendência ganhou força com a pandemia, com os profissionais tendo que passar por adaptações, enfrentando também uma série de traumas externos. Mas, mesmo antes dela, antes da pandemia, já se notava uma maior preocupação das corporações com a qualidade de vida e a relação entre os seus colaboradores. É real isso no Brasil ou é mais mundo afora, Luiz? Olha, Mauro, concordo plenamente com essa afirmação sua, né? Antes da pandemia, a OMS já tinha apontado que o Brasil era o quarto país do mundo em termos de prevalência de depressão, né, com 5,8%, que é mais ou menos 12 milhões de pessoas. E também somos o país com o maior número de pessoas com a ansiedade, que sofrem de ansiedade, né, 18,6 milhões. Isso foi pré-pandemia, né, já estava realmente, né, na alerta, no radar dos executivos de RH. E, por exemplo, nós na VidaLink, nós oferecemos um plano de bem-estar que inclui soluções para ajudar na atividade física, saúde mental e adesão ao tratamento medicamentoso. Eu lembro que em 2019, o tema que mais discutíamos com os RHs de nossos clientes corporativos era como lidar com o aumento de casos de saúde mental nas empresas. E todo mundo falava que isso ia ser um grande foco em 2020. Logo veio a pandemia, aí o foco foi realmente o vírus, mas depois aumentou, né, e muito os casos de distúrbios de saúde mental, né? Então ficou evidente que foi um dos principais efeitos colaterais da pandemia tem sido o impacto na saúde mental. Antes da pandemia já estávamos recomendando que esse tema de saúde mental tinha que ser discutido abertamente. Antigamente existia um estigma, ainda existe, né, para falar de uma forma aberta sobre saúde mental, sobre como procurar apoio dentro das empresas, porque as pessoas tinham medo de talvez parecerem fracas, de não poder crescer profissionalmente. E tinha até muito gestor que acho que preferia demitir alguém que investisse tempo em apoiar o colaborador, né? Mas esse caminho de simplesmente demitir, além de obviamente ser desumano, não faz sentido para nós, porque estatisticamente sempre vai ter um percentual das novas contratações que vão sofrer de algum distúrbio de saúde mental, né? Então, não é a solução. O melhor é realmente apoiar as pessoas, porque acreditamos que as pessoas com o tratamento certo e com o apoio certo de um profissional podem ser igualmente produtivas a alguém que não sofre de algum distúrbio de saúde mental. É como um asmático trabalhar em uma fábrica, se ele toma seus remédios e se cuida, pode trabalhar e ser igualmente produtivo aos demais, né? Então, aumentou sim esse foco. Desculpa, pode falar, Marcos. Sim, mas nós temos um real cenário, um real desenho sobre a questão da saúde mental nas empresas no Brasil, porque para você atacar o problema, para você atacar o inimigo, você precisa conhecer esse inimigo. E a gente sabe que no Brasil a gente carece de estatísticas, de pesquisas para muita coisa, ou para quase tudo. A gente tem esse desenho? Sim, acho que as empresas estão começando a ver isso, ou seja, entendendo primeiro, tem que derrubar o estigma, tem que se falar sobre o tema. Com a pandemia, teve um aumento muito grande em termos de oferecer soluções de teleterapia, que foi muito positivo, mas acho que muita empresa parou por aí, e isso não é suficiente, né? Porque quando um terapeuta detecta talvez um risco de depressão, de insônia, de ansiedade, deveria encaminhar para um psiquiatra. E o psiquiatra muito provavelmente vai entrar com um tratamento medicamentoso. Só que o trabalhador talvez não tenha o dinheiro para arcar com esse custo, né? Então, o custo é muito alto, e acreditamos que aí onde as empresas também deveriam entrar a subsidiar esse medicamento para garantir que a pessoa que finalmente foi diagnosticada e tem o apoio de um profissional da saúde consiga ter acesso ao medicamento, né? Porque só com o tratamento que a pessoa vai conseguir ter uma vida né, normal, equilibrada e ser produtiva, né? Então, acho que está no caminho certo. Infelizmente, precisou da pandemia para aumentar a alerta, mas muito foco seria em terapia, tem que ir mais a fundo, né? E tem que trocar o mindset de certa forma, né? Você tem falado muito nas empresas da importância da diversidade de gênero, de etnia, de orientação sexual, de idade. E eu pessoalmente acredito que temos que olhar também, incluir dentro da diversidade a saúde mental,
porque X% da população tem esses distúrbios, muitas vezes pode ser até genético, hereditário, e temos que lidar com isso de uma forma aberta e apoiar as pessoas. E não criar uma situação na qual as pessoas não pedem ajuda ou apoio, não têm os recursos financeiros para se tratar e, consequentemente, terminam saindo, talvez, de um setor produtivo. Então, acho que ainda tem bastante para fazer. Essa mudança de mentalidade, mudança de modelo, de mindset que você destacou, o olhar é das grandes empresas, né? É quem está preocupado com isso, né? Sim, mas na realidade até depende de qual o impacto de um time de RH, né? Muitas vezes uma empresa de menor porte, onde você conhece todo mundo pelo nome, né? Também se pode ter um impacto, e acho que na pandemia você viu muito a importância da empatia e de ouvir e de olhar no olho das pessoas. E às vezes até as empresas de pequenos e médios tamanho, né, conseguem até fazer isso de uma certa forma, quanto uma empresa maior, talvez realmente muita gente vira um número. Mas o fato que tem que ser um core da estratégia de negócios das empresas para realmente ajudar suas equipes a superar esses desafios. Na esteira desse assunto, Luiz Gonzalez, perguntas da nossa audiência agora. Temos perguntas aqui para todos, uma para cada um. E aí, Gonzalez, é o seguinte, o Pedro Ortiz está com a gente no YouTube e pergunta como é que é feito o diagnóstico da síndrome de burnout e se você já presenciou casos dessa doença. É uma doença ocupacional, né, do esgotamento do trabalho, né? A síndrome de burnout está cada vez mais comum, né? Certo, sem dúvida. Eu não sou um profissional de saúde, eu não sou médico como os colegas aqui no painel, então não posso dar uma opinião médica, mas sim, acho que todos nós temos enfrentado, seja colegas, seja amigos que sofrem de burnout. É importante reconhecer os sintomas, né? Acho que a informação é muito importante, a divulgação da informação, porque às vezes você pode identificar algo precocemente, entrar em autocuidados, procurar uma ajuda, né, mais rapidamente, que pode já diminuir talvez esse nível de estresse que te leva ao burnout, né? Então acho que tem formas realmente de tentar reduzir o nosso estresse do dia a dia. Acho que a pandemia aumentou isso para todo mundo, né? Já tinha uma pressão profissional antes da pandemia, combina isso com tudo, a pandemia impactou a saúde mental e realmente é muito importante estarmos cientes de nosso próprio corpo, nossa própria mente. O Marcos Habitante está com a gente no nosso Facebook. Rodrigo Loeb, ele pergunta de que modo a arquitetura pode ajudar a saúde da população. As regras deveriam ser mais exigentes nesse sentido? Pergunta aqui o Marcos Habitante. Olha, excelente pergunta do Marcos, né? Eu acho que, sem dúvida, a arquitetura e o urbanismo têm uma contribuição relevante, né? A gente ouviu aqui várias falas dos médicos, né? Por exemplo, sobre câncer, as comorbidades já pré-existentes, né? De vir a óbitos tem que enfrentar esse tipo de situação. Isso tem a ver com o ambiente que ele vive, né? Com o contexto urbano. Então, se a gente tem uma possibilidade de qualificar esse ambiente urbano, né? Seja na perspectiva, por exemplo, da infância, né? Tem uma fundação holandesa que fala da cidade ao nível dos olhos para uma criança de 3 anos de idade, 95 centímetros, né? Um programa Urban 95. Ou seja, se essa cidade é adequada para uma criança, né? E o que é de 3 anos de idade? O que é isso? É você ter um pavimento adequado, você ter saneamento, é você ter as habitações ventiladas, é você ter, por exemplo, um programa de política pública de combate a um problema endêmico, que é o déficit habitacional. A gente tem 92 milhões de brasileiros e brasileiras que ou não têm teto ou têm um teto inadequado. Como é que essa pessoa vai ter saúde mental? Né? Fora a questão da insegurança alimentar e também dos ultraprocessados. Então, a gente tem uma série de fatores que incidem sobre a questão das políticas públicas e, no contexto do desenho das cidades, né, arquitetos urbanistas devem se voltar para a sua atuação de impacto social e tem instrumentos no plano diretor estratégico, como, por exemplo, o plano de bairro participativo, que é um instrumento de microplanejamento territorial para abordar essas várias questões. Bacana. Mariana Sescato, nossa audiência no bairro de Vila Prudente, doutor Demarque, Pedro Demarque, ela pergunta em que medida a poluição das grandes cidades é responsável pelo aumento dos casos de câncer de pulmão. Excelente pergunta. A gente tem visto o número de casos de câncer de pulmão em pacientes não tabagistas, a gente tem visto esse número aumentando ao longo das últimas décadas.
tá? E a gente ainda não sabe exatamente o porquê isso está acontecendo, mas uma das possíveis explicações é a questão da poluição, né? Não só o cigarro é fator de risco para câncer de pulmão, existem outros fatores de risco. A exposição crônica à fumaça, por exemplo, é um fator de risco já bem descrito e associado a câncer de pulmão. Claro que quem está cronicamente exposto à fumaça não tem um risco de desenvolver câncer de pulmão tão alto quanto quem está respirando fumaça, inalando fumaça através do hábito de fumar. Mas esse risco é maior do que uma população não exposta cronicamente à fumaça. Se a gente fala de um risco, né, de 20 vezes maior do paciente que fuma de desenvolver câncer de pulmão em relação a quem não fuma, quem está cronicamente exposto a cigarro, esse risco é em torno de 1,5 vezes, tá? Mas ele existe e já foi bem documentado e talvez seja, sim, um dos responsáveis pelo aumento de casos nessa população não tabagista. Legal. E aqui a pergunta da Juliana Rocha, no Instagram, Dr. Davi Nordon, o uso de tênis ou patins com rodinhas pode ser prejudicial às crianças? O principal problema é eles caírem e quebrarem alguma coisa. Mas a gente tem para fazerem isso, eles acabam puxando, se você já viu a maior parte desses tênis de rodinha, tem que colocar o pé para cima para apoiar no calcanhar. Então, essa é uma forma inadequada. A gente não foi feito para apoiar assim no calcanhar, então pode machucar. E, ao mesmo tempo, esses tênis de rodinha, eles geralmente têm a parte de trás muito elevada, justamente por causa da rodinha, que é o compartimento onde guarda. Então, também faz a criança ficar na ponta do pé, que também não é uma coisa legal. Então, no geral, esses tênis de rodinha não são interessantes, e os patins são um excelente... assim, que nem skate, que nem bicicleta, é uma excelente atividade esportiva, tomando os devidos cuidados, né? Quero usar o tênis de rodinha em vez de patins. Até pode, só que você tem que lembrar o quê? Vai colocar o tênis de rodinha, andar e depois trocar por um tênis normal. O legal é o LED piscando, né? Sim. Esse aí eu lembro quando eu era criança também, que tinha, você batia o pé, ele piscava, era demais. Muito bom. Pessoal, o tempo do programa esgotado, vamos às despedidas bem rapidinho. O Dr. Nordon está com a palavra, a sua despedida então, e os seus canais, Dr. Davi Nordon. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por terem me ouvido aqui, falando sempre um prazer falar da saúde das crianças, de todos os pontos de vista, mas especialmente ortopédico, que é a minha praia. Então, para quem quiser me acompanhar aí no Instagram, @dr de Dr. Nordon, é igual antivírus, mas é com D. E tem o site também, Dr. Davi Nordon, com D no final, davidnordon.com.br. Rodrigo Loeb, suas pedidas, seus canais. Bom, prazer aqui ter estado com todos, agradeço muito, acho que a gente tem que contribuir, né, para combater um dos maiores problemas endêmicos que a gente vive nesse país, que é a desigualdade, né? São Paulo tem diferença de expectativa de vida entre um distrito próspero e um vulnerável de 20 anos, né? É uma coisa maluca. E aí, quem quiser seguir a Brigada pela Vida, brigadaspelavida.com.br, Instagram Brigadas pela Vida e também Coalizão pela Vida. E foi uma satisfação estar aqui. Obrigado. Gonzalez, sua despedida. Bom, muito obrigado, Mauro, pelo convite. E os demais participantes, foi realmente uma aula sobre uma série de temas que eu não domino, então foi, acho que, extremamente interessante o bate-papo. Também gostei muito de poder falar um pouco sobre a visão da VidaLink com relação ao bem-estar das pessoas nas empresas, não só em termos de saúde mental, mas em bem-estar em termos gerais, o impacto e importâncias que isso tem. Acho que o setor corporativo tem uma responsabilidade muito grande de apoiar a população na procura de bem-estar. Em termos de canais, temos nosso site, vidalink.com.br, no Insta, o VidaLink do Brasil, também no LinkedIn, onde a gente faz uma série de publicações sobre o trabalho que fazemos com as empresas. Obrigado. Doutor Pedro, 5 segundos, bem rapidinho, os seus canais também. Mauro, obrigado. Prazer participar. Só deixar aqui meu site, Pedro Demarque, CHI no final.com. Valeu, até a próxima. Muito obrigado, minha gente. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do programa de quarta-feira, sempre falando de saúde, bem-estar e comportamento. Dr. Davi Nordon, Dr. Pedro Demarque, o Rodrigo Mindlin Loeb e também o Luiz Gonzalez, que participaram com a gente hoje. Na mesa de som, hoje o Neildo Neres, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na pauta e na redação.
Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, minha gente. 1h em ponto. Tchau, até amanhã.